Nós estamos no Setembro Amarelo e por isso nós resolvemos trazer uma temática que pode auxiliar muitas pessoas. Nós vamos falar nesse podcast sobre ansiedade. Como é que esse sentimento que tem acometido milhões de pessoas ao redor do mundo, são mais de 280 milhões de pessoas, segundo a Organização Mundial de Saúde, que são acometidas pela ansiedade e que muitas vezes leva a situações desesperadoras, como é que elas podem entender esse estado, melhor lidar com isso e ter uma qualidade de vida preservando a própria vida. Esse é o tema do nosso podcast, vamos a ele. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Odisseia, um podcast dedicado ao desenvolvimento humano, pessoal, promovido pelo Odisseia Academy, essa escola de desenvolvimento virtual, online. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, da preocupação, ansiedade, um caminho perigoso. Comigo está meu querido amigo, irmão, cofundador do Odisseia Academy, Haroldo Dutra Dias. Tudo bem, Haroldo? Saulo, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Eu queria só fazer um comentário, Saulo. Esse tema é muito importante, porque nós estamos no Setembro Amarelo. Essa campanha, essa mobilização no mundo inteiro em torno desses assuntos. E o podcast de hoje aborda um pouco da ansiedade, de como que o simples processo de se preocupar, que é um processo natural, pode se encaminhar para algum tipo de transtorno. Então, muito importante é a nossa contribuição aqui do Odisseia Academy para o Setembro Amarelo. Excelente, excelente. E Haroldo, realmente você tocou num ponto importante. Muitas pessoas estão vivendo na atualidade um estado de ansiedade extremamente elevado, e ansiedade por conta de questões profissionais, financeiras, afetivas, sociais, econômicas, e é algo que às vezes chega até a ser uma crise de pânico, ou pode levar a pessoa até a tomar decisões que são decisões extremamente prejudiciais para ela e para quem está à volta dela. Mas eu queria pegar um ponto, porque você tem estudado muito neurociências, você está se preparando para fazer um pós-doutorado em Harvard, e a ansiedade, ela não começa como ansiedade. Ela é alguma coisa assim que a pessoa ela acorda ansiosa, porque às vezes eu vejo pessoas falando assim: "Eu sou ansioso, eu sou ansiosa". Como é que é o processo, principalmente do ponto de vista neurológico, emocional, que faz com que a pessoa chegue a essa situação de ansiedade? Exatamente, Saulo. Há até na neurociência, na psicologia, uma distinção entre ansiedade comportamento, ansiedade estado e ansiedade traço de personalidade. Então é importante dizer que a ansiedade só se torna um traço de personalidade depois de muito tempo que você permaneceu num estado de ansiedade. Então, não tem essa coisa da pessoa ter um traço de ansiedade que caiu do céu, que surgiu do nada. Não, a ansiedade ela começa pequenininha, muito leve, e uma série de hábitos vai alimentando isso. E ela começa a ganhar em proporção e começa a ganhar em intensidade. Chega um momento que ela está tão intensa e tão comum que se torna um traço de personalidade. É como se fosse assim, um estado grave. Você tocou num ponto importante, eu sei que muitas pessoas estão acompanhando o podcast, se interessam por esse aprofundamento, mas fala um pouco para a gente do que é, qual é a diferença do comportamento, do estado e do traço de personalidade? O estado de ansiedade, Saulo, é um estado normal. Imagine que você precisa pegar um avião para se deslocar e você está em cima do horário. É natural você entrar num estado de ansiedade. Então você fica, será que vai dar tempo? Eu tenho que correr. Você começa a prever, e se eu perder o voo? Natural isso. Então nós temos ao longo da semana várias situações que vão nos colocar no estado de ansiedade. Isso é fato. Estados emocionais existem
para você entrar neles. Né? Eles são naturais, não é bicho-papão, não tem que ter medo do estado de ansiedade. Ele existe para você entrar nele. De vez em quando você tem que entrar no estado de ansiedade. Senão você vira uma pessoa apática, uma pessoa que não consegue resolver, uma pessoa que não desembola as coisas. Então você tem que saber entrar no estado de ansiedade. Agora veja, quando você entra desnecessariamente no estado de ansiedade, ou quando você fica nele mais tempo do que é necessário, aquilo começa a se tornar um hábito, começa a se tornar um comportamento. O comportamento, ele é algo repetitivo. O comportamento é aquilo que você todo dia alimenta. Todo dia você fortalece. Todo dia você vai lá e pratica para ficar bom naquilo. Inclusive os comportamentos ruins. A gente fica muito bom no comportamento ruim, sabe? De tanto praticar. Né? E depois de um momento que aquele comportamento se tornou tão comum, aquilo começa a integrar a sua personalidade. Então, veja, tem um ciclo, Saulo. Tem uma gradação. Né? Ninguém pula de um simples estado de ansiedade para um traço de personalidade ansioso. Não é assim que funciona. Que interessante. E você falou do estado emocional de ansiedade, que é um estado que foi feito para que a gente pudesse reagir a determinadas situações, determinados estímulos. O que gera, como é que nasce a ansiedade? Porque ela não nasce como uma ansiedade às vezes ela nasce como uma preocupação leve, ela nasce como algo sutil. Como é que surge a ansiedade do ponto de vista neurológico, do ponto de vista das emoções básicas? A gente fala isso muito no Odisseia Academy, mas traz aí para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão nos assistindo, como é que nasce a A ansiedade? ansiedade. Né? Aqui no Odisseia Academy, Saulo, nós temos na formação Odisseu um módulo do curso que trata da inteligência emocional. Nesse curso, nós temos várias aulas e um material muito bom, um workbook, que explica a diferença de emoção, sentimento e estado emocional. Tem uma diferença. Emoção é algo milésimos de segundo. Existe uma emoção que se chama antecipação. O que é emoção antecipação? É você responder a um perigo futuro. Então, o ser humano ele tem essa capacidade de fazer prognóstico, de avaliar desfechos, de avaliar possibilidades, inclusive as possibilidades ruins. É uma característica do ser humano. Ele é capaz de prever resultados ruins. E quando ele prevê isso, ele experimenta a emoção antecipação. O que é emoção antecipação, Saulo? É um medo em relação ao futuro. Você fica em alerta. Na antecipação, você fica preparado para lutar ou fugir. Mas a diferença do medo é que no medo você está preparado para lutar e fugir do perigo real agora, é iminente. Na antecipação, é um perigo futuro, um perigo para amanhã, para a semana que vem, para mês que vem. Mas o estado corporal é o mesmo do medo. Dilata a pupila, aumenta o batimento cardíaco, você produz cortisol, noradrenalina, norepinefrina, você fica em alerta. Até aí, tá tudo bem. Tem que ficar mesmo. Você tem que ficar. Porque você não pode ficar 100% do tempo tranquilo e não entrar em alerta. Senão você não sobrevive. Você não vive. Até aí, tudo bem. No entanto, depois que você experimenta uma emoção, você começa a se lembrar de situações semelhantes que você viveu. Você começa a pensar naquele problema, naquele risco. Aí você começa a ter um sentimento. Então, o sentimento
é algo mais elaborado, porque ele envolve ideias, crenças, não é só a emoção. Ele começou com a emoção, mas agregou mais coisas. E quando um sentimento perdura, Saulo, quando um sentimento perdura ou se repete, ele vira um estado emocional. Um estado emocional. Então, tem pessoas que ficam, por exemplo, pode ser que num período da sua vida, durante um mês, você fica num estado emocional de ansiedade. Porque o estado emocional eu já posso chamar de ansiedade. Aquela emoção que era antecipação, ela está perdurando tanto que ela muda de nome. Ela vira um estado emocional. O estado emocional não chama antecipação, ele se chama ansiedade. Então, qual que é a diferença da ansiedade para a emoção antecipação? A diferença é a escala. Na ansiedade, a escala é maior. Tem mais tempo que você está em alerta. Você está sentindo aquilo por muitas horas, por muitos dias. Então, ganhou em escala. E imagina, Saulo, se você não consegue desligar essa chave. É Aí, como se a gente estivesse dirigindo um carro com o acelerador lá no talo o tempo todo, uma hora vai dar algum problema. Então, eu adoro essa metáfora que você usou do carro. Nenhum veículo só tem a quinta marcha. O veículo ele tem a quinta marcha, a quarta, a terceira, a segunda, a primeira e o ponto morto. O que significa isso? Não tem como andar só na quinta marcha. Não tem como andar o tempo todo com o pé afundado no acelerador. Eu tenho que Ou saber seja, fazer gradações. a gente poderia dizer que esse estado de ansiedade exacerbada é como uma pessoa que é um carro andando sempre na quinta marcha. Sempre na quinta marcha. Imagina Quando só. você Que vai perigo. fundir o motor ou vai bater num poste uma hora. Atropelar alguém. E quando que essa antecipação ela deixa de ser positiva para te preparar para lidar com situações futuras, que a gente não pode simplesmente estar vivendo o presente sem se preocupar com o futuro, a gente tem que se preocupar com o futuro. Como que ela deixa de ser algo positivo para se tornar algo nocivo? Saulo, acho que aqui a gente entra no tema do podcast. Essa emoção, ela deixa de ser positiva, ela deixa de ser adaptativa, ela começa a ficar disfuncional em duas situações. Quando você tem uma reação muito maior do que a circunstância exige, então você fica hiperreativo, é a famosa tempestade no copo d'água. Um incidente, um imprevisto, uma circunstância pequena, você tem uma resposta altamente intensa, desnecessária, desproporcional. Ficou mal adaptativo. Porque as emoções, elas têm gradação. Ela é rápida, mas ela não precisa ser no total da energia. Eu posso ter uma resposta emocional rápida e leve. Né? Por exemplo, o medo. Eu posso ter um medo pequenininho e rápido. É quando você vai atravessar a rua, vê alguém passando, você olha, você tem aquele medo pequenininho, rápido, aí você identifica, não, é uma pessoa que está andando, eu achei que era um ladrão. Pequenininho. Agora imagina, Sal, se todo susto que você tomar, você experimentar medo no máximo desproporcional. Então, esse é o primeiro caso. Segundo caso, quando você fica no estado emocional mais tempo do que é necessário. Eu gosto de uma metáfora que é o seguinte, Sal: emoção é sinal amarelo. Toda emoção é um sinal amarelo que acende. O que ele está te pedindo? Atenção! Atenção! Mas é só o sinal amarelo. O que acontece com uma pessoa, Saulo, que fica a vida inteira parada no sinal amarelo?
A vida não anda. A vida não anda. Então nós temos que saber entrar no estado emocional, mas nós temos que saber sair dele para agir. Porque se você ficar mais tempo do que é necessário no estado emocional, você não age. Você fica só experimentando sentimentos e emoções de braço cruzado. Nada vai se resolver. Porque a função da emoção, do sentimento, é te mostrar. Presta atenção nisso. Presta atenção. Vá lá agora e resolva. Eu acho interessante isso que você colocou, porque a palavra preocupação, que a gente utiliza muito, algumas vezes ela não é preocupação, né? Ela é só uma ansiedade, um pensamento, que a pessoa fala assim: eu estou preocupado com tal coisa. Aí você pergunta: e o que que você está fazendo? Nada, estou só preocupado, né? Não está agindo. Então, a preocupação é quando você começa a fazer alguma coisa. Olha, o que que você está concretizando? O que que você está fazendo? O que que você está realizando? Em função disso que você identificou. E é uma parte fundamental da nossa condição humana. Agora, Haroldo, um outro tema que eu acho interessante é que muitas vezes o a gente olha para o futuro e a gente não pensa na probabilidade de acontecer alguma coisa, a gente não reflete sobre isso, a gente simplesmente imagina o pior cenário. E eu sei que você estudou muito a TCC, eles falam muito sobre isso. Avaliar, desenvolver essa capacidade de mensurar a probabilidade, de mensurar a possibilidade, isso pode ajudar uma pessoa que está vivendo um estado de ansiedade? Tem uma coisa curiosa na terapia cognitivo-comportamental, Sal, é que ela parte do pressuposto que as emoções são um processo natural. É um processo natural. Por isso que a TCC não foca muito no sentimento, nas emoções, no afeto. Tem mudado isso, ela tem procurado estudar um pouco mais. Mas o que ela está preocupada? Ela está preocupada com o segundo seguinte, o day after. Ok, você experimentou a emoção. O que você vai pensar a partir de agora? Cognitivo. O que você vai fazer a partir de agora? Comportamental. Cognitivo, comportamental. Então, você está apreensivo? Você está sentindo uma apreensão? Você está sentindo um medo? Uma antecipação? Você entrou no estado de ansiedade? Ok. Vamos pensar sobre isso? Vamos agir? Aí entra a TCC. Então ela começa a perguntar: por que você está sentindo isso? Aí eu estou sentindo isso que está acontecendo. Onde que aconteceu isso? Que dia? Isso tem acontecido com frequência? Esse é um problema pequeno, médio ou grave, grande? Qual a probabilidade dessa sua perspectiva se concretizar? Você está imaginando que vai acontecer o pior. Qual a probabilidade? Aí entra a TCC. Ela começa a trabalhar a sua mentalidade, o seu cognitivo, o significado que você dá para o que está acontecendo e para o que você está sentindo. Porque se eu não der um significado para o que eu estou sentindo, Saulo, eu me torno refém das emoções. O Daniel Goleman tem uma expressão que a gente acha fantástica, a gente usa muito aqui no Odisseia Academy, é o sequestro emocional. As emoções te sequestram, elas chegam, amarram seus braços, amarram sua perna, colocam uma mordaça, você está sequestrado. E aí você fica ali um mês desesperado. Desesperado sem pensar, desesperado sem agir, o que vai resolver? Nada. E se a pessoa não tem consciência do que está causando aquele estado emocional, do que está desenvolvendo aquela reação, ela corre o risco de ficar ansiosa e às vezes sem saber nem o porquê.
Nossa, Saulo, e esse é um ponto que a gente vê na prática demais. Não saber o que você está sentindo, não saber o que está acontecendo, é fator de angústia. É fator de angústia. E é curioso que, e a gente sabe que o pai da psicoterapia é Freud. Né? A psicoterapia, como nós conhecemos no mundo moderno, no mundo atual, né, nasceu com Freud. E o Freud percebeu isso. Ele percebeu que o simples fato da pessoa falar sobre o problema, só dela falar, Sal, só dela falar. Porque na medida que ela fala, ela elabora. Falar é elaborar. Falar sobre o problema é encontrar novos significados, é encontrar novas perspectivas. Então, e é interessante, né? Porque isso é a base da psicanálise, e que às vezes os próprios psicanalistas se perderam, né? Se perderam da origem da psicanálise. Né? Freud colocou o processo da fala, ele até diz lá, né? Aliás, foi uma paciente dele que ensinou isso para ele, a Ana O. Ela dizia assim: eu preciso limpar a chaminé. Ela ficou brava com Freud, Sal, falou com ele assim: cala a boca, deixa eu falar. Deixa eu falar, você não para de falar. Deixa eu falar. Aí o Freud tomou um susto com aquilo. A partir daquele momento, ele começou a transformar a análise num processo em que a pessoa fala. Porque ele limpa a chaminé, desentope. É como limpar o filtro do ar-condicionado. Desentope, você elabora, você entra em contato com as emoções, com o sentimento, fica mais claro. Saulo, por incrível que pareça, quando fica mais claro, alivia. O alívio é imenso. Talvez porque aquilo que a emoção é, né, que é uma resposta fisiológica, neuroquímica, quando a gente começa a falar sobre aquele assunto, quando a gente começa a nomear, porque o falar nada mais é do que você atribuir uma série de significado, né? As palavras são os significados, elas não são o evento em si. Isso dá peso para a nossa parte racional, para o nosso pensamento de lidar com aquela situação e contribuir para um processo de equilíbrio, né? E o totalmente desconhecido é angustiante, Saulo. Imagine, Saulo, que eu pegue você, coloque dentro de um carro e você fala: Haroldo, para onde nós estamos indo? Não sei. Em que direção? Não sei. O que nós vamos fazer? Não sei. Você vai ficar angustiado. Você vai ficar angustiado. O nosso cérebro ele não está preparado para isso, Saulo. O nosso cérebro existe, o sistema nervoso existe para fazer previsões. Ele existe para interagir com o ambiente, para mapear o ambiente. Senão não precisava de cérebro. O cérebro existe para mapear o território. Quando eu não consigo mapear, eu fico angustiado. Esse processo de falar, de descobrir as emoções, a alfabetização emocional, nós dois, aqui no Odisseia Academy, a gente insiste nisso. É preciso alfabetizar emocionalmente as pessoas. As pessoas não sabem dar nome às emoções delas. Elas não sabem compreender o que está acontecendo. E aí ficam angustiadas. Eu acredito, Sal, que esse é um motivo do aumento da ansiedade nos dias de hoje. 280 milhões de pessoas ansiosas, segundo os dados de março de 2023 da OMS. Quer dizer, dados desatualizados. 280 milhões de ansiosos. E aí você olha o aumento do analfabetismo emocional, eu estou convencido, Saulo, de que esses fatos estão correlacionados. Interessante você colocar a questão do ambiente, porque às vezes a pessoa, ela entra, eu já vi até jovens falando assim: não, eu estou muito ansioso, muito ansiosa por conta do ambiente, por conta da situação.
qual é o papel desse ambiente que gera ansiedade e a capacidade da pessoa de lidar com isso? Como é que fica essa relação ambiente-indivíduo dentro da dinâmica da ansiedade? Eu vou citar uma pesquisa, Saulo, feita pelo Richard Davidson. Foi feita em Harvard, inclusive, em parceria com Daniel Goleman. Eles queriam investigar exatamente isso. Quer dizer, até que ponto o ambiente é de fato determinante na resposta do indivíduo. Então eles dividiram dois grupos, Saulo. Num primeiro grupo, era o grupo de pessoas comuns. Pessoas que não tinham a prática do mindfulness, não tinham a prática da meditação, não tinham uma prática de autoconhecimento, de alfabetização emocional. E aí ele colocou essas pessoas num aparelho de ressonância, Saulo, e lá dentro tinha um fone de ouvido. A pessoa ficava meia hora ouvindo dois barulhos: uma criança chorando e uma mulher gritando pedindo socorro. Convenhamos que é É, assim, convenhamos que é um negócio meio desagradável, né? Uma criança chorando meia hora, sabe? E uma mulher gritando socorro. Teve pessoas, Saulo, que não conseguiu ficar até o final. Apertou lá e pediu para ser tirada, não deu conta. Aí colocaram os monges budistas acostumados a meditar. Mesma coisa, mesmo aparelho, o mesmo aparelho, o mesmo som, o mesmo protocolo. Entrou, meia hora, criança chorando, mulher pedindo socorro. Saulo, você acredita que as regiões do cérebro do monge que foram ativadas eram regiões diferentes das outras pessoas comuns? Nas outras olha pessoas só. comuns, ativou a amígdala, ativou circuito de medo, de raiva, de pânico. Nos monges, Saulo, ativou circuito da compaixão, da sociabilização. Nada de medo, nem de raiva. Aí eu volto na sua pergunta. O ambiente determina? Não. O ambiente não determina nada. O ambiente induz. O ambiente é um gatilho. O ambiente dispara. O que você vai fazer com o disparo é responsabilidade e condicionamento individual. Isso é Interessantíssimo. libertador. Eu É não porque a estou pessoa deixa dizendo de que ser. não existam situações graves e impactantes, Saulo. Perder uma pessoa amada. Eu não estou dizendo isso. Mas nós não podemos dizer também que o ser humano é um simples joguete do ambiente. Porque se fosse, todas as pessoas iam reagir igual. Por que o monge não reagiu igual? O estímulo era o mesmo. Ou seja, há um nível de escolha, mas é interessante porque essa escolha não é só de uma pessoa, assim, ela querer fazer e fazer. Precisa de uma preparação, precisa de uma educação. Eu penso muito quando a gente, às vezes, fala sobre essa temática com as pessoas que não estão acostumadas com essa educação emocional, esse vocabulário emocional, fica parecendo que é só uma questão de caráter ou de opção. Mas existe uma parte de preparação também. Eu vou citar um exemplo aqui só para comparar, né. Outro dia a gente estava escolhendo a cor de uma parede lá em casa, e aí parede para mim é assim, é branco, verde, azul, marrom, né. E o arquiteto chegou e falou assim: "Não, olha, tem aqui as diferentes tonalidades, tem o bege isso, bege aquilo, aquela cara", e ele falou assim: 15 cores que para mim é tudo igual. Eu não fui educado para perceber essas sutilezas.
Ou às vezes, uma coisa que a gente gosta muito da música, né, às vezes uma pessoa que não tem educação musical, não conhece timbre, intensidade, nota, para ela a música é música, ela até gosta de umas mais do que outras, mas é diferente uma pessoa que não tem educação musical ou que não tem educação na parte de arquitetura das cores, como é que ela olha aquela situação de uma pessoa que tem essa capacidade, né, que ela se desenvolveu, que ela se educou para isso, né. Exatamente. E você tocou num ponto fundamental, Saulo. É um condicionamento. Por que os monges tiveram aquela resposta? Veja, porque eles têm uma prática de anos, uma prática de meditação. Não é mágica. Não é porque eles decidiram ter uma reação diferente. É importante, eu acho que você tocou num ponto muito importante. Conhecimento não é poder. Ação é poder. Então, eu conhecer é o primeiro passo. Eu conheço, mas depois eu tenho que treinar, eu tenho que condicionar, eu tenho que executar. Depois que eu executo, eu vou ganhando experiência, eu vou ganhando fôlego, eu vou ganhando resiliência e vou conseguindo fazer frente ao ambiente. Então, uma pessoa fragilizada, uma pessoa que não trabalha o desenvolvimento pessoal, uma pessoa analfabeta emocionalmente, uma pessoa que não tem hábito do autoconhecimento, não tem hábito de praticar a serenidade. Salve. O ambiente vai dar de 10 a 0. É igual lutar com o Mike Tyson. O ambiente vai dar de 10 a 0 nessa pessoa. Ela vai subir no ringue, em 1 minuto ela está nocauteada. Então, é o que a gente insiste aqui no Odisseia Academy. Desenvolvimento humano deveria ser nossa prioridade. Você precisa se tornar mais forte do que os seus problemas. Você precisa se tornar mais forte do que o ambiente. Senão você vai apanhar mesmo. Haroldo, e nossa, o tempo voa. Quais comportamentos a pessoa pode adotar, se você tivesse que sugerir para quem está passando por uma crise de ansiedade, para quem está vivendo essa situação agora, quais comportamentos ela pode adotar para facilitar lidar com essa situação de ansiedade? Saulo, rapidinho. O ser humano ele tem uma dimensão biológica, psicológica, social, espiritual. Biológico. Pratique atividade física para você tirar essa carga de cortisol, de noradrenalina, esse estresse que você está nele. Pratique uma atividade física. Nível psicológico, autodesenvolvimento. Se for necessário, procure um curso, procure uma comunidade, procure até uma terapia. Autodesenvolvimento. Você precisa fortalecer o seu psiquismo. Social. Tenha grupos que te fortaleçam. Participe de grupos que fortaleçam seus bons hábitos. Uma andorinha sozinha não faz verão. Você precisa criar laços sociais. E espiritual. Reserve 15 minutos por dia para você pensar nos seus propósitos, no sentido e no significado da sua vida. 4 estratégias para você tirar essa pressão da panela de pressão e diminuir esse nível de ansiedade. Excelente, excelente. Pessoal, chegamos ao fim do nosso podcast Odisseia, um podcast dedicado hoje a um tema muito especial e como o Haroldo lembrou muito bem, trazendo a nossa contribuição para o Setembro Amarelo. Então, compartilhe esse podcast, envie para pessoas que podem estar vivendo esse estado de depressão, de ansiedade, de preocupação. Isso pode ser útil para elas. Deixe seus comentários, a gente gosta sempre de ler os comentários, ouvir e participe dos vários eventos que o Odisseia Academy promove, tanto gratuitamente nas redes sociais, quanto os cursos de formação mais profunda. Haroldo, suas palavras finais e uma mensagem para quem está vivenciando esse momento do Setembro Amarelo, às vezes está com angústia, está com dificuldade, uma mensagem final para essas pessoas. A situação que você está vivendo e o estado emocional que você está nele não é permanente.
Da mesma maneira que você entrou, você pode sair. Acredite nisso. Você não entra em ambientes e não sai dos ambientes? Estado emocional é a mesma coisa. Você pode entrar e você pode sair. Nós do Odisseia Academy acreditamos que você pode sair desses estados emocionais que não estão contribuindo nada, nada para a sua vida e para a sua felicidade. Você é maior do que o problema que você está enfrentando. Excelente. Acho que com essa frase a gente encerra nosso podcast. Nosso podcast. Você é maior do que o problema que você está enfrentando. Um abraço, pessoal, e até o nosso próximo podcast Odisseia.